Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de NBA Preview KTO, temporada 23-24. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. E Lucas, hoje é dia de falar de um rubro-negro que tem tentado morder uma vaguinha nos playoffs, hein? Será que esse rubro-negro vai dar aquele mordidão esse ano? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, seguinte, eles vêm com fome, né? Eles querem abocanhar geral, já tem mostrado aí, né, recentemente, que tem apetite, né? Que tem uma pegada dental para isso, vamos usar essa expressão. Mas parece, Gibas, que desde a lesão do Lonzo Ball, o time perdeu sua dentadura, né? Aparentemente o Chicago Bulls ficou banguelo, um time banguelo desde que perdeu aquela magia, né? Desde que perdeu aquela magia do começo da primeira metade da temporada do que o Carlos Sovas teria, né, montado esse novo Bulls, né? Não ficou uma coisa legal, viu, Gibas? Não ficou assim, não ornou desde então. E o Chicago Bulls, Guilherme, para mim, é um forte candidato a ter um GM que é cobrado num shopping, assim, sabe? O GM tá lá adquirindo uma joia e fala, porra, aqui é segundo pelotão do Bulls, né? Aqui a gente fica lá na organizada e você tá só aí comprando uma joia. Por que você não usa esse tempo que você tá gastando aí para de repente pensar numa troca que salve a nossa franquia? Gibas, o Bulls, ele tem uma torcida gigantesca, né? É um rubro-negro de torcida gigantesca, porque, enfim, tem um dos maiores jogadores da história, ou o maior jogador da história, né? É tido como, de modo geral, é tido como o grande jogador da história da NBA, né? E, poxa, desde que ele se aposentou, não volta a uma final de NBA, né? Não volta. Aliás, desde que ele saiu do Bulls, né? Que depois ele não se aposentou definitivamente. Não volta a uma final de NBA. Tem sofrido boa parte desses anos, assim. Sequer vai para playoff. Quando vai para playoff, não faz tanto barulho. Raramente faz um barulho, né? Então, Guilherme, uma torcida apaixonada que não merece isso aí que tá passando, viu? Para essa temporada, tem um silver lining, né? Tem uma coisa que você olha e você olha com uma certa felicidade até. A galera não tá mais acreditando tanto, né? A galera não entra nessa temporada muito com uma ideia de, cara, acho que dá. Acho que vamos brigar lá em cima, né? Então, essa desesperança pode ser uma arma a favor do Chicago Bulls. Eles não entram pensando, ainda dá para ganhar a Copa do Brasil da NBA. Talvez até a Copa do Brasil da NBA seja possível, né? Porque tem talento ali, mas eles não entram pensando, vamos macetar, né? Um campeonato. Dificilmente o torcedor do Bulls entra na temporada imaginando que vai passar de um primeiro round de playoff. A expectativa é, poxa, acho que a gente briga por uma vaga de play-in, né? Então, Gibas, talvez essa ideia de ninguém acredita na gente seja o suficiente aí para unir o Bulls para uma belíssima campanha de, quem sabe, chegar no playoff mesmo. Como diria uma criança ou uma mulher, não me lembro muito bem agora, naquele clipe que o Michael Jackson gravou no Brasil, né? Michael, eles não ligam pra gente, né? Provavelmente é isso que o torcedor do Chicago Bulls está dizendo hoje, inclusive, porque tem um Michael para chamar. Inclusive o Michael tá disponível agora, né? É melhor que ele continue onde esteja, né? Que é como uma estátua na frente lá do ginásio, né? Uma lenda. Okay. Aliás, Lucas, é fácil falar mal do Chicago Bulls, mas nos últimos 4, 5 anos foi tranquilamente a equipe que mais venceu na NBA, né? Porque na pandemia conquistou 5 títulos. Sim. A partir do... 6, A partir do documentário da Netflix. E o Lakers conquistou só 1, né? Foi na bolha. Então, Chicago Bulls, o máximo vitorioso aí, 6 títulos durante os últimos 3, 4 anos.
Muita gente sequer lembrava, viu, como é que era ser campeão com o Bulls. Aí, o documentário do Michael Jordan, excelente documentário. Aliás, a gente fez um episódio de podcast para cada um dos episódios do documentário The Last Dance, o documentário sobre o Chicago Bulls épico do Michael Jordan, e tá todo disponível online para todo mundo, não só para apoiador. Tá indo, Lucas? Para todos ou só para apoiador? Não lembro agora se a gente fechou esses episódios. Você tem essa informação? Tem lá na Aurelo, né? Na Aurelo a gente fez uma playlist. Mas tá aberto. A gente fez uma playlist. Qualquer um pode ouvir. Ou tem que ser apoiador? Isso. Não precisa ser apoiador. Tem no feed geral, mas não fica organizadinho, né? Se você for na Aurelo, você pode procurar lá a playlist, vai estar aberta e você consegue ouvir todos os episódios de Last Dance do Belgradão. Gibas, te pergunto, esse Michael, eles não ligam pra gente, poderia ser uma peça de entretenimento brasileiro? Porque o clipe é do Michael, né? Mas se passa no Brasil. Eu tô aceitando. Ok. Bom saber, né? Bom saber. Logo de cara já definir. Gibas, o que você diria para um torcedor do Bulls? Assim, vai começar a temporada e o cara fala assim, poxa, eu não acompanho tanto a NBA, mas eu tenho um time, o Chicago Bulls. E nessa temporada eu quero acompanhar bastante, porque eu percebi que realmente o futebol não é tudo isso e o basquete é o melhor esporte do mundo, né? Meu time está numa situação precária aí no Campeonato Brasileiro, sei lá, Série B, etc. E quero focar no basquete. O que você diria para um torcedor do Bulls que não entende tanto assim do que significaria torcer para o Bulls de maneira intensa? Cuidado onde você deposita seus ovos, né? Cuidado onde você coloca a sua vida, né? Não pode colocar na vida de uma banda de rock, mas também do Chicago Bulls não é o ideal. Diariamente. Eu acho que esse conselho serviria também para um torcedor que vai xingar o Marcos Braz, Guilherme? Cuidado onde deposita seus ovos? Acredito que sim. Acredito que esse tipo de cuidado nunca é demais, né? Nunca é extra, né? Se é pra usar Não. Acho que é um cuidado que não faz mal a ninguém ter esse tipo de cuidado. É onde você vai depositar seus ovos. Pra isso tem a coquilha, né? É isso. O torcedor do Chicago Bulls, a gente até discutiu isso, curioso, né? Mas o Chicago Bulls já foi debate recente aqui no Café Belgrado, quando a gente estava falando do Charlotte Hornets, né? Porque o Chicago Bulls está num processo de hornetização no Brasil, né? Que é aquele bonezinho que todo mundo tem, aquela camiseta antiga, né? Um estilo passado, até de repente uma camisa aí de loja de departamento, né? Que é Chicago Celtics, né? Aquela coisa que dá mistura conceitos, né? O fato de ser uma camisa rubro-negra também, muita gente que torce para os times rubro-negros do Brasil, são alguns, né, que são bastante populares em suas regiões, e o Flamengo mais popular do país, também assim, acaba adquirindo muitas roupas do Chicago Bulls, né? Então o Chicago Bulls caminha para perigosamente se tornar um time de roupa, né? Antes de ser um time de basquete, né? Sem falar que é um boizão, né, Kibas? Pô, boizão. Boizão, a criança imediatamente vê um boizão, já se assim, solidariza ou simpatiza simplesmente, né, com o boizão. Então, boizão brabo, sim. Há de se tomar cuidado, sim. O Chicago Bulls caminha para uma perigosa irrelevância, vamos dizer assim. Eu ia dizer ostracismo, mas ostracismo acho que já não é o caso, porque talvez já esteja, né? Mas caminhar para irrelevância é algo que a gente não quer. E, Lucas, não é para por menos, assim, né? Não é, o Chicago Bulls não se colocou nessa situação por acaso. Desde que Michael Jordan parou, nós estamos falando isso faz muito tempo mesmo. Não é que o time não conseguiu mais ser campeão, porque assim, tudo bem, né? Pelo amor de Deus, você ganhou 6 títulos quase seguidos, né? 6 em 8. E fica um tempo sem ser campeão, 20 anos que seja, beleza, faz parte. Mas não é isso. O Chicago Bulls, ele não consegue ser relevante desde que Michael Jordan se aposenta, com alguns lampejos, um específico, aquela passagem do Thibodeau por lá, que teve o MVP Derrick Rose, depois teve uma continuidade nas mãos de Jimmy Butler, Joaquim Noah. Aquele time conseguiu ser competitivo, chegou a uma final de conferência e 2 semifinais de conferência. Então, assim, irrelevante é um pouco pesado, mas também esse time não dá para dizer que foi o grande time da virada ali da primeira década do século, né, entre 2008 e 2012. Não é assim também, mas teve um recorte que o Chicago Bulls foi hot, vamos dizer assim,
era um time da vez, né? Tinha um MVP, tinha uma juventude ascendente, tinha bons talentos, né? Tinha um núcleo ali que tinha Derrick Rose, Luol Deng, uma ascensão do Jimmy Butler. Quando o Derrick Rose era bom, o Jimmy Butler não era bom ainda. Quando o Jimmy Butler ficou bom, o Derrick Rose já era jogador. Então, assim, ficou nesse meio do caminho. Mas aí teve um auge do Joakim Noah, foi até eleito para All-NBA, foi jogador de defesa da liga. Depois você pegou um pouquinho ali de uma transição de protagonismo em que o Jimmy Butler chegou a ser cogitado como um dos grandes nomes da sua geração, e aí o time tentava tapar esses buracos com alguns veteranos e tentou até um experimento ousado lá que tinha o Dwayne Wade, tinha o Rajon Rondo, aí deu tudo errado, enfim. Mas assim, a gente teve algum período que esse núcleo que eu tô falando conseguiu não ser esquecível, tanto que a gente tá falando deles aqui. Agora, o resto, e assim, eu tô falando de um período aí que vai entre 2010, 2009, para não exagerar, mas 2010, quando chega o Thibodeau, até 2014, 4, 5 anos, desde 98. É muito tempo. Mas assim, é muito tempo para você não ter, sim, você tem isso que eu acabei de falar, sabe? E antes Gibas, do disso, Last Dance pra cá, o Bulls ganhou 5 séries de playoff. é muito pouco. É muito pouco. E assim, dentro desse caminho, já tem desde 2016 e 2015 que não ganha nenhuma. Então, assim, já vai para esse ano já vai para 8 anos sem ganhar nenhuma série de playoff e nisso Foi ter quando chegado ao voltou a playoff. última vez que ganhou uma série de playoff. Já teve Foi, vários técnicos de lá pra cá. teve já Roy Berg, teve Jim Royberg, Boylan Boylan, e agora Donovan. o E Donovan. acho que o Donovan vai embora esse ano, cara. Tô sentindo. Então, eu vou chegar nele ainda. Mas assim, é muita irrelevância. Vamos falar o português claro aqui? Tem muita coisa acontecendo de errado lá no Chicago Bulls. E Lucas, o que pega é que não parece haver algum caminho em que você fala, não, tá dando errado agora, mas se acontecer isso, isso e isso, rapaz, esse time vai dar uma disparada que é coisa linda. Lucas, eu parei de acreditar no Chicago Bulls, isso é terrível. E você é uma das pessoas que mais acreditaram no Chicago Bulls desde da criação do Café Belgrado pra cá. Você tá sempre acreditando no Chicago Bulls. Agora, o Cassinho, Gibas, ele é um torcedor do Bulls, né? E por ser um torcedor do Bulls, ele tem um pessimismo por natureza. Então ele coloca uma linha aqui para deixar a parada atraente. A gente está mal-humorado com o Chicago Bulls por achar que é um time que está bem estagnado. Mas o Cassinho coloca uma linha de 37 vitórias e meia. 37 vitórias e meia é uma linha assim de, cara, provavelmente não pega play-in, né? Ou talvez você pegue o play-in pelo rabo. E aí a gente vai ter que debater, será que o Chicago Bulls não tá nesse nível de 38 vitórias? Ou o Chicago Bulls amassa esses 38 vitórias? Eu vou deixar para o finalzinho minha opinião, mas estou contigo nessa quando a gente olha para um Chicago Bulls assim com um olhar bem preocupado, com um olhar bem, sabe? Acho que não é um caminho legal, um olhar descrente. Gibas, você quer que a gente vá de vai e vem? Ou quem chegou, quem saiu? Pode ser, pode ser. Chegadas e Boa. partidas. O Chicago Bulls vem da temporada de 41 vitórias, é isso? 40 vitórias e 42 derrotas, né? Uma campanha quase nos 50%, mas perdeu ali, acho que até venceu o último jogo, né? Contra o Dallas. Mas enfim, uma campanha ali por volta dos 50%, e aí caiu no play-in, mesmo tendo uma atuação espetacular da filha do DeMar DeRozan no jogo 1, né? Em Toronto, onde ela consegue basicamente eliminar o Toronto Raptors, gritando na hora dos lances livres. O Toronto teve aproveitamento de 50% dos lances livres jogando em casa, porque uma criança gritava em toda a vida que eles iam arremessar na hora exata, né? Mas enfim, a DeAndre DeRozan não foi pro jogo em Miami, e aí você viu o que aconteceu, né? Miami acabou indo para a final da NBA. Mas Gibas, DeAndre DeRozan não tá no elenco, provavelmente não vai estar em todos os jogos do Bulls, então preocupante, né? Preocupante. Saíram Patrick Beverley, que saiu como chegou, né? Que é adicionando pouco. Derrick Jones Jr., Javonte Green e Terry Taylor. Gibas, ninguém vai escrever cartas para, sei lá, Parreira para dizer
confio em vocês, né? Saíram esses caras, agora eu confio em vocês. Mas também ninguém vai escrever carta, o Don Lúcio sequer vai escrever uma carta dizendo, nossa, que chegadas, né? Porque chegaram Javon Carter, saiu o Patrick Beverley, chegou o Javon Carter. Saiu o Derrick Jones Jr., chegou o Torrey Craig. E chegou o Julian Phillips, que a gente, não sei como é que o Gibbonsburg tratava ele, mas eu gosto do Julian Phillips, escolha 35 do último draft. Tinha algum mas carinho. assim, não deve jogar tão cedo, né? O Billy Donovan não botou o Patrick Williams para jogar no ano de novato, não botou o Dalen Terry para jogar ano passado. Assim, não tenho por que crer que ele vai falar, pô, o Julian Phillips eu vou botar para jogar, né? Enfim. E aí, Gibas, é isso, né? Adama Sonogo, um contrato two-way e um dos nomes mais exóticos da NBA, Honoralp Bitin, depende aí de como você queira pronunciá-lo. Também contrato two-way. Então, assim, Gibas, resumindo, em português claro, mesma coisa. Né? Vem a mesma galera, com uma peça ou outra trocada, mas assim, vestindo o mesmo papel, né? Tipo, quando tem uma série que você troca o personagem, não troca o personagem, mas troca o ator, né? E aí você torce para que as pessoas não percebam que você fez isso. Porque Teve você isso já, né? Tem, pô, claro que tem. Saiu o Patrick Beverley. Cara, às vezes acontece isso mesmo da Marvel até, né? Patrick Beverley saiu, entrou o Javon Carter. Vem para ser um armador defensor, né? Assim, a primeira função dele é defender. Derrick Jones Jr. saiu, chegou o Torrey Craig. Vem um lateral defensor, né? Então, assim, não é um time que se reinventa, né? É um time que vem para a mesma paradinha do ano passado, com o mesmo técnico, com a mesma estrutura. Esse time teve a 5ª melhor defesa na temporada passada, é bom que se diga, né? Uma defesa muito, muito boa, e 24º ataque da temporada, um ataque muito abaixo da média. Gibas, gostou do que viu? Das mudanças do Bulls? Não. Evidentemente que eu não gostei, né, Lucas? Evidentemente que estou bem longe de ter gostado. Inclusive, é um elenco que tinha problemas, é um elenco que talvez sequer saiba identificar os problemas que tem. Curioso isso, né? Porque me parece meio claro, assim, que dentro da lógica para onde a NBA foi, esse time ficou muito redundante, muito confuso, muito estranho mesmo, né? Acho que a palavra é um pouco essa. Os dois principais jogadores não jogam tão bem assim sem a bola. O pivô não é exatamente um ótimo defensor, mas pode ser aproveitado ofensivamente, mas para isso também precisa que o time trabalhe um pouco para ele. E assim, a parte disso tudo, eu acho que todos ajudam bem e todos conseguem jogar num nível muito bom, sabe? Mesmo com todos esses problemas. Só que aí o elenco de apoio é muito fraco também. Ainda teve o problema do Lonzo Ball, que foi uma aposta que o time fez que, pô, infelizmente, teve problemas físicos que parecem a essa altura incontornáveis. O elenco jovem não está pronto ainda. Kobe White é bom, mas está cedo. O Pat Williams é bom, mas está cedo. Ayon Dosunmu é bom, mas beleza, ele faz o que ele pode. E aí, assim, o elenco fica curto. O time já não é grande coisa. E ainda jogando em bom nível, ele não consegue superar muito o tamanho do que está à disposição, né? Vai dizer que esse 40 vitórias é ruim? Não é ruim. Mas é um time que fica um pouco no meio do caminho e que não tem muitas alternativas para além do basquete tradicional de você dar a bola na mão dos seus craques, pedir que eles façam 40, 38 pontos. E eles têm feito, né? Isso que eu acho que é uma coisa interessante de notar, né? O Lavine e o DeRozan têm jogado muito, velho. Acho que... E me espanta um pouco, até estava ouvindo hoje cedo um podcast, 2, na verdade, diferentes da galera do lado de Chicago. Lucas, eles sequer mencionam o Billy Donovan como motivo dos problemas. Me pega um pouco isso. Não sei porquê, assim. Não sei de onde vem essa ideia de que o Billy Donovan é um seguro, sabe? Ele não tem grandes coisas na carreira dele. Tem uma boa temporada pelo Thunder e tem uma boa temporada pelo Bulls, e o resto que ele tem é um excelente recorde, né? Uma história linda na NCAA, pô. Aí, peraí também, né? Ele não tem uma história Legal. com você, Gibas? Cara, eu não tenho uma história com ele, mas eu posso dizer que eu já o presenciei fazendo coisas constrangedoras em público. Isso eu posso dizer, no interior mineiro, inclusive.
Quem ouve o Belgradão há mais tempo já ouviu essa história, né? Então vou premiar quem chegou primeiro, né? Quem não chegou primeiro vai ficar na curiosidade. Mas acho que chegou a hora de dar tchau pro Billy Donovan, sabe? Quando você olha o seu núcleo de elite do time e eles entregam em alto nível, e mesmo assim você é um time que não rende, me parece que tem mais do que simplesmente problemas de elenco aqui. A impressão que eu tenho é que é um técnico que não está muito disposto a tentar coisas diferentes, né? Acho que o Bulls tentou alguns técnicos nesses últimos tempos. O Hoiberg gostava bastante do trabalho dele, achava um técnico muito interessante, mas a coisa degringolou, né? Assim, não deu certo. Ele voltou para o NCAA. O Jim Boylan, esse não dava para entender, porque o Bulls nunca fez nada e não era só por causa de elenco, né? Tinha umas coisas meio grotescas. E aí a chegada do Billy Donovan, depois de bons anos um bom ano lá no OKC, o resto era rebuild, né? Assim, era complicado também. Mas assim, teve um bom ano que ninguém vai tirar isso dele. Dava a impressão de que o time caminhava para outras ideias, né? Para outras possibilidades. Elas não vieram, desde então foram vitórias até acima do esperado para um time mediano como o Bulls, mas muita frustração também, sabe? O Billy Donovan entregou bons começos de trabalho e depois rapando, time saindo do controle, enfim. Lucas, eu acho que o Billy Donovan deu. O ciclo dele no Chicago deu. Acho que ele vai ter outras oportunidades na NBA. Ele fez por onde, né? O número de vitórias dele, as duas campanhas que ele apresenta aqui, não são campanhas ruins. Acho que tem outros lugares que ele pode ter chance, mas deu. Acho que deu. Enfim, não é comum a gente falar isso aqui, né? Raramente a gente fala, pô, tira esse técnico aí. Mas é que o Chicago Bulls, o que ele vai fazer? Já que ele não troca DeRozan, não troca Lavine, não vai trocar Vucevic, até porque no contexto atual esses caras sequer têm valor de troca aceitável, né? A gente tem visto para onde tem ido os valores e pô, o Chicago Bulls que quer competir, quer ser alto nível. Não vai conseguir coisa relevante para esses caras. Pode até conseguir pique, coisa assim, mas também não consegue muito. Também tá tudo muito ruim, né? As ofertas são tudo muito ruins. Então, não sei, vai dar mais um ano para o Billy Donovan, vai esperar o contrato desses caras sair da folha para poder voltar ao mercado e tentar montar outro time. Sei lá, eu iria em uma direção mais. Eu, né? Quem sou eu para ser GM de NBA, né? Carne Sovas, um jogador histórico do mundo FIBA, um dirigente que passou por tudo, acha por bem continuar. Mas minha leitura à distância, é de que chegou a hora de ir em outra direção, né? Mas o que você falou é uma coisa, Lucas. Será que eles vão morrer abraçados? Porque o Carniçova chegou com uma responsabilidade. Já chegou fazendo troca, já chegou audacioso, já fez movimentos que na época pareceram bem legais. Agora, vai morrer abraçado com o técnico? Vão os dois juntinhos, demitidinhos? Tá com cara? Kibas, o curioso é o seguinte, ó. O Billy Donovan, quando chegou no Bulls, lá em 2020, ele assina um contrato de 4 anos. Acabaria nessa temporada. Mas, antes de começar a temporada passada, de maneira escondida até hoje, o Bulls assinou uma extensão contratual, reportada pelo Shams, então não é uma invenção, aconteceu, mas até hoje não foram divulgados termos de duração, valores, então assim, é uma parada secreta, né? O Billy Donovan tem contrato até quando? O que se sabe é que houve uma extensão, então vai além dessa temporada 23-24, mas até quando além ainda não está claro para ninguém. Já, como meu pai usa a palavra, Guilherme, cascaviei, né? Quando ele está dizendo que procurou muito. Já cascaviei a internet, não achei exatamente até quando vai o contrato de Billy Donovan. Então, assim, a tendência é que continue, né? E o Bulls teve problemas, né? Não é que o Bulls não teve problemas de contusão, né? Não é que o Bulls não tem desculpas para não estar tão bem assim, né? O Bulls se apega a esse fato, né? O Bulls olha para aqueles meses incríveis, né, da temporada 21-22 e fala, poxa, se não tivesse acontecido isso, né, teríamos sido campeão, né? Tal qual, sei lá, alguns torcedores do futebol brasileiro, né? Olham e falam, poxa, se isso não acontece, né? Se o juiz marca aquele pênalti, se o jogador não faz aquela
entregada, aquele gol contra. Sempre tem alguma coisa assim, né, Gibas? Então o torcedor do Bulls fica nessa, né? Poxa, esse time, sabe, poderia ter dado certo. O comecinho foi tão legal, né? Mas tá parecendo que a gente não vai saber tão bem, né? Qual é o final qual seria o final, né? Porque não aparenta que o Bulls vai ter essa oportunidade de colocar todo mundo de volta em quadra saudável. Mas, Gibas, não é como se o Bulls não identificasse as suas deficiências, né? Porque naquele ano que teve a campanha positiva de 46 vitórias, vou parar de falar daquele ano especial, né? Porque, poxa, foi 46 vitórias apenas. Naquele ano de 46 vitórias, o Bulls teve seus ótimos momentos defensivamente, né? No começo da temporada, com Lonzo Ball e Caruso formando o backcourt, né? O time conseguiu defender muito, o time ganhou muito. Então o Bulls meio que tentou trazer essa dimensão em outros jogadores, né? E o Bulls saiu da 22ª defesa, porque assim, quando o Lonzo se machuca, o Bulls tinha uma das melhores defesas e termina a temporada com uma 22ª defesa. E sai da 22ª defesa para a 5ª melhor defesa. Então houve uma evolução drástica nesse ponto, né? Mas, ofensivamente, o time cai, né, de um time acima da média para um dos piores times da NBA. E é esse outro fator, esse lado que o Lonzo trazer para o time, que eu acho que o Bulls até hoje não consegue resolver, não vislumbra que precisa resolver, né? Porque, de fato, o Bulls tem criadores de vantagem, tem Zach LaVine, tem Mar DeRozan, tem Vucevic, que são caras que tendem a atrair marcações pela sua qualidade ofensiva. Mas eles não são exatamente iniciadores, né? Ou pelo menos não têm tido sucesso como iniciadores ao longo da carreira deles. Então, esse cara que fazia a bola correr, que fazia a bola andar, que fazia o time atacar mais rápido, né? O Bulls hoje é um time mediano em pace. Esse cara que fazia o time acelerar não tem mais no elenco, né? Não tem mais e faz uma falta danada, e a gente vê o Bulls draftando, a gente vê o Bulls contratando, a gente vê o Bulls trocando sempre por jogadores com características defensivas, né? Com jogadores que consigam suprir as falhas defensivas de Zach LaVine, DeRozan, Vucevic, né? Então, assim, é um foco muito grande na defesa, que eu acho que precisa mesmo, porque de fato, né, um trio muito ofensivo, né? Um trio com muita qualidade ofensiva e não tanta qualidade defensiva. É um trio desequilibrado, digamos assim, nos dois lados da quadra. Então, lógico que você procura prover, né, essas deficiências com outros atletas que sejam muito bons nisso. Porém, Gibas, ofensivamente eles não são completos, né? Eles não têm um criador para os outros, né? Eles criam para si mesmos, mas não são exatamente criadores para os seus companheiros, e com isso o ataque do Bulls fica muito previsível. O último quarto do Bulls, que no primeiro ano de DeRozan teve muita vitória clutch, né? Embora não contra os melhores times do leste, vamos lembrar, mas teve bastante game winner, teve vitória em último quarto, né? Virada em último período. Nesse último ano nem tanto, né? Nesse último ano o time perdeu mais do que a expectativa de derrota seria para a campanha que fez. O net rating do Bulls apontava, né, para uma campanha bem positiva, de 44 vitórias, mas o time era muito ruim no clutch time, ficava muito previsível, ficava muito estagnado e acabou tendo uma campanha negativa. Então, assim, Gibas, é um time imperfeito ofensivamente e que aparentemente não buscou maneiras de suprir essas deficiências. Olhando quem chega e quem sai, né, chegadas e partidas, a gente não imagina que o Bulls vai evoluir tanto assim do ponto de vista ofensivo, através dos outros atletas, mas ainda pode contar com, de repente, uma evolução de quem já está lá. Antes da gente falar dessas possibilidades evolutivas, Guilherme, um darwinismo aí no elenco do Bulls, queria que você trouxesse aí motivos crocantes. Ontem prometi que você ia trazer motivos crocantes para a pessoa apoiar o Café Belgrado. Você não trouxe, esquecemos. E sabe o que aconteceu, Gibas? Ninguém apoiou o Café Belgrado ontem, né? E você tá até mudo, provavelmente sem palavras, por tanta dor. Poxa vida, velho. Poxa vida. Não vamos culpar apenas, né, as pessoas que pensaram, eu ia apoiar, mas esqueci, né? Vou deixar para depois.
Vão culpar a gente também, porque prometemos motivos crocantes e não houve essa crocância. Não é fácil, né? Não é fácil assumir as próprias responsabilidades, mas nesse caso, acho que está bem latente que a culpa foi minha. Então, peço que você que está ouvindo aí o podcast, dê aquele grito, Lucas, que as pessoas ficam bem confusas, né? Você que está ouvindo esse podcast, te apresento, na verdade, a ideia, né? Qual que é a questão, né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, é um projeto que não é vinculado a nenhum portal, não é vinculado a nenhum grande veículo nenhum, de nenhum porte. E por conta disso, depende fundamentalmente das participações, das atuações, do empenho dessa dupla que vos fala, né, diariamente. E é diariamente mesmo, né? Eu e o Lucas, nós produzimos, editamos, subimos para as plataformas, divulgamos nas redes, alimentamos as redes, pautamos, criamos os conceitos dos episódios, as lives, tudo. Somos em dois. Somos nós que fazemos o começo, o meio e o fim, né? De ponta a ponta, para usar a expressão aí que as pessoas gostam. E isso nos coloca em uma situação de, para conseguir ser, não é nem competitiva a palavra, porque a nossa ideia não é competir com o outro, mas assim, para estar no mercado mesmo, né? Para a gente conseguir aparecer nesse mercado tão duro de podcasts, que aí, assim, não é que a gente disputa ser ouvido, não só com os outros podcasts de basquete, mas com tudo, né? Com toda essa produção, com essa profusão absurda de conteúdo de futebol, de outras coisas e tal. Então, cara, não é fácil, né? O tempo todo tentando criar ideias, tentando criar categorias, tentando criar coisas que funcionem. Estamos nessa desde 2017, de maneira bastante honrada, eu lhes digo assim, que, cara, a luta é boa, a gente consegue boa parte das vezes sucesso nisso, e boa parte das vezes também muito insucesso. Nesse momento, aquele momento de final de off-season, é um momento um pouco tenso para o Café Belgrado, sabe? O Mundial de Basquete deu um respiro, porque, enfim, tinha Brasil envolvido, as lives foram bem legais, mas há sempre nesse período uma queda relevante no número de apoiadores, não é pequena. Então fica o convite, né? Se você puder fazer parte do plano de financiamento coletivo, né? Se você gostar do Café Belgrado, esse é o momento, quer dizer, todos são os momentos, mas esse seria um momento bem a calhar. E assim, a gente criou esse modelo, mas assim, eu sei que a gente até pede bastante aqui, fala bastante, pelo amor de Deus, vai acabar o Café Belgrado, mas não é isso. É isso também, mas é assim, a gente tentou criar um modelo de existência do Café Belgrado em que ele não precise só da sua ideia de, pô, ok, vou apoiar o Café Belgrado, a gente quer devolver alguma coisa em troca. E para isso nós criamos um amplo plano de apoio que entrega também muito conteúdo exclusivo para o apoiador, mas é muito mesmo, assim, esses conteúdos que vão para o feed já são bastante, conteúdos praticamente ou literalmente diários. Segunda a sexta, acho que dá para garantir que tem podcast todo dia. E muitas vezes entra final de semana, nos dias seguidos, mais de um para o mesmo dia, né? Recentemente foi bem comum, mais de um no mesmo dia. Então, assim, para fazer isso aí, a gente produz bastante, mas dá para dizer ainda que aquele material mais cuidadoso, com mais tempo de produção, com mais pesquisa, ele está disponível para os apoiadores no nosso plano de apoio, no cafébelgrado.com.br. Tem muito conteúdo, nós dividimos esses conteúdos em séries e a gente conta séries de podcasts dos mais variados temas, e são muitos, né? Para não ficar aqui explicando um por um, porque são muitos, eu peço que você entre aí no cafébelgrado.com.br. Ao digitar esse endereço, você vai lá para o nosso site dentro da Aurelo, lá dentro você escolhe tudo, você organiza tudo. É bem legal, é bem fácil. Por lá você apoia, pode ser cartão, pode ser Pix. Por lá você desbloqueia os conteúdos, você pode ouvir por lá mesmo. A Aurelo é um aplicativo de podcasts criado para isso. Aliás, tem sido pioneiro mundial nisso, de criar espaços para que as comunidades se remunerem, comunidades de podcast se remunerem. O Café Belgrado está com ele já há algum tempo e tem participado bastante nessa evolução da Aurelo nesse sentido. Então, é um site que é parceiro do Café Belgrado. Você pode apoiar pelo cafébelgrado.com.br. Você desbloqueia os conteúdos por lá. É bem legal, é bem fácil. Qualquer dúvida, vocês mandam uma DM para a gente aí. A gente explica o passo a passo. Mas é isso. cafébelgrado.com.br. Estamos na luta. Café Belgrado está na luta. Se você
escuta todos os episódios do Café Belgrado e nunca pensou em apoiar, cuidado, hein? Cuidado que o Gibas pode botar o Marcos Braz na sua cola. O Gibas conhece gente Não, que conhece pera o aí, Marcos pô. Braz. Pera aí também. Não? Ok. Então, eu tô brincando, viu, gente? Tô brincando. Vocês estão Que seguros, isso? estão safes. Que isso? Aliás, se você escuta o Café Belgrado sempre, te amamos, viu? Te amamos mesmo. Chutaria o Marcos Braz para longe de você se fosse preciso. Gibas! Seguinte, hein? Seguinte. Trouxemos aqui análises iniciais, trouxemos aqui reflexões até certo ponto pessimistas, né? E reflexões até certo ponto realistas também. Mostramos aqui motivos para não nos empolgar tanto assim com o Chicago Bulls, mas quando a gente pega um depth chart, sabe? Quando a gente pega uma projeção de quinteto, de rotação, a gente tem que falar o seguinte: o Bulls é uma das poucas equipes da NBA que tem 3 caras capazes de, com olhos fechados, meter 20 pontos no jogo, né? Então, assim, dá para você projetar vários tipos de lineup a partir desses caras, em que você fala, essa lineup aqui se sustenta, essa aqui se sustenta. Vamos brincar aqui de montar lineups do Bulls? Bora lá. Vamos lá. Partindo do pressuposto que Zach LaVine, DeRozan e Vucevic são titulares inquestionáveis, né? Como você formaria esse quinteto? Com Alex Caruso e Pat Will, né? Patrick Williams na 4, Caruso como guard. Com o Jevon Carter, que acabou de chegar, e aí Pat Will. Porque assim, os Zach LaVine e o DeRozan, eles são um par de claros wings, assim, eles não são nem armadores, né? Eles são wings mesmo, mas que não fazem 4, né? Não é como algumas rotações que você pensa, sei lá, no Celtics, você tem o Jaylen Brown, Tatum, você pode botar 2 guards juntos ou pode botar 2 bigs juntos, né? Então o Bulls, ele meio que te obriga a escolher sempre um big e um guard para jogar com esses caras, né? Além do Vucevic. Então as opções para guard tem Caruso, Jevon Carter, Wild Osumo, Kobe White, além do Carlick Jones, né? Sucesso do Sudão do Sul. E para bigs, né? Para um 4, né? Temos um Pat Will, temos um Torrey Craig, um Torrey Craig. Meio que é isso, né? Tem assim, a possibilidade de você botar o Julian Phillips, né? Porque o Billy Donovan tem uma tendência a meter um small ball, então ele é um cara que pode fazer a 4 tranquilamente, até um small ball 5. Tem o Andre Drummond, mas acho que não rola jogar ao lado do Vucevic. Então, assim, o plano do Bulls é que o Pat Will dê certo, né? Se o Pat Will não der certo, cometido pelo amor de Deus, vai ter que intervir no Chicago Bulls, né, Gibas? O Pat Wills é o talento que o Bulls olha como uma possibilidade de salto nessa temporada, né? O Pat Wills ainda é muito novo, nascido em 2001, chegou à NBA muito novo, né? Já tá na sua 3ª temporada, mesmo com apenas 22 anos. E sempre jogou legal, assim, nunca foi um craque, mas sempre jogou legal. Acho que ele acrescentou um certo nível assim de especialismo de 3 pontos no último ano. Na verdade, ele sempre chutou bem, mas no ano passado já vem com volume mesmo, chutando mais de 3 bolas por jogo, chutando 41%. Em geral, cornerzinho, né? Bem chegado num corner. É um jogador atlético, é um jogador rápido, ele tem bom touch, ele tem o pacote. Agora precisa jogar, precisa ser consistente, precisa conseguir atuar em alto nível, né? A temporada passada já foi uma temporada que ele jogou todos os jogos e tinha tido muitos problemas físicos na segunda, né? Na primeira ele jogou bastante também, mas na segunda ele teve bastante problemas físicos. Jogou os 82 jogos e tá em projeção. Se espera que seja um grande nome, se espera que seja um cara que mude um pouco o padrão desse time. Ele é para ser um 4 meio 3, Lucas, que sabe criar o próprio arremesso. Eu acho ele um pouco ele baixo. Vai ter que ser um 4. Então, eu acho ele um pouco baixo para ser o 4 durão. Só que ele é bem largo, assim, né? Ele é forte, ele tem bração, então acho que tem por Você acha que ele tem que botar um glúteo, Gibas? Vamos falar aqui a verdade. Falta glúteo nele? Glúteo. Então, depende do jogador que ele vai ser, né? Ele tem esse protótipo, assim, de querer ser o... Assim, o Bulls, quando draftou para ele, olhou pro Kawhi, sabe?
Quero ser o Kawhi. Assim. Acho que ele tá indo para outro caminho que eu não sei bem qual é ainda. Vamos ver o que ele pode ser. Mas ele vai ser titular nesse time. Acho que não tem caminho para que ele não seja titular, não, Lucas. Ele vai ser essa peça. Agora, na posição 2-1, né, 2/1, sei lá, tem uma briga clara aqui entre Coby White e Jevon Carter. Né? Não acho que eles vão já meter o Caruso, não. Acho que o Caruso é um ótimo backup, faz várias coisas. E até é interessante sair do banco para não ter que ficar inerte ofensivamente, porque o time já vai ter 3 jogadores por onde passa o tempo todo o jogo, né? Então, pensando em jogadores que são complementares a essa peça, acho que o Jevon Carter faz mais sentido, ainda que seja o pior armador titular da NBA, né? Assim, com todo respeito, a gente tem o Jevon Carter, mas o Bulls pagou caro nele, né? Não é que pagou caro, mas o Bulls pagou nele, assim, escolheu ele a dedo, olhou para ele e falou assim, cara, eu vi você jogando lá no Suns, achei legal, vi você no Milwaukee, eu achei que você foi um bom reserva, quero você, te quero, né? Te quero. Meteu até um espanhol, porque ele morou muito tempo na Flórida, né? Então tem contato com a Flórida, o Billy Donovan. E trouxe, né? Trouxe, pagou 3 anos, o terceiro é player option ainda, de mais de 6 milhões por ano, um contrato digno, né? Quase 20 milhões por ano. 20 milhões barra 3, né? 20 milhões para 3 anos. Acho que eles vão botar ele titular, viu? Curiosamente, na minha opinião, o pior titular, posição 1 da NBA, mas defende, pode jogar fora da bola, vai de alguma maneira contribuir e dá espaço para que do banco venha Coby White, venha Caruso. E aí meio que acaba também, né, Lucas? O Julian Phillips vai ter que se criar aí, porque tem o Dossum, que é baixo também, tá pelado de opções, né? Não cabe um caboclo, né, Chicago Bulls, não? Gibas, se cabe, viu? Cabe bem. Agora sim, Gibas, o Caruso ele foi titular na reta final, né? Especialmente depois do All-Star Game, e foi o melhor momento do Bulls na temporada, né? O Bulls teve campanha positiva nos 2 últimos meses, né? Pós All-Star, campanha positiva. E coincidiu com o Caruso titular, então assim, não tô pronto para dizer que o Bulls tem certeza que o Jevon Carter vai ser titular, né? Enfim, vamos ver o que o Bulls apronta, o que o Billy Donovan apronta, né? Se o Bulls vai ganhar porque tem uma super defesa, o Caruso é importantíssimo nisso. Ele é o principal defensor de perímetro do time, eu acho que ele é bem superior ao Jevon Carter, por exemplo. É um cara que, quando ele tá em quadra, as coisas acontecem. É um cara que ganha apelidos tipo The Bald Mamba, né? The Bald Eagle, o Contador. Ele ganha apelidos como Caro Show. Então, assim, é um cara que te ganha, viu, Guilherme? E é impossível o Billy Donovan ter, sei lá, 3 anos de contato com o Caruso e não querer amar o Caruso, sabe? Dar abraços e carinhos e beijinhos. Né? Então, tendo a achar que tá na briga, sim. Eu gosto muito do Idol Sumo, gostei que o Bulls conseguiu renovar por um bom preço. Coby White, acho que é um ano de afirmação, tem que jogar, e assim, falamos aqui das deficiências do Bulls ofensivas, desses caras todos, o Coby White é o que tem um potencial de criador, embora também seja um cara que a tendência é criar para ele mesmo, ele é o que tem um pouquinho mais de criação para os companheiros, entre esses nomes mais prováveis. Mas, cara, não estou pronto para descartar aqui um Carlik Jones entrando na briga, né? O Carlik Jones pegando uns jogos assim e, sabe, dando certo, ganhando umas bolas assim possíveis, metendo umas bolas que deixa a torcida maluca, ganhando minutos e de repente, de fato, entrando nessa concorrência. Gostaria muito, viu, Gibas? Criei um apreço muito grande pelo Carlik Jones, mas me parece um time ainda descompensado, viu, Gibas? Não sei o que o do Billy Donovan vai pedir do Dalen Terry, não sei se o Dalen Terry pode ganhar uma massa, ter ganhado a massa a ponto de ser um 4, né? Acho muito difícil, ele é o wing também. Cara, o Bulls é um time bem complexo de se especular coisas por causa dessa característica pouco versátil do seu Big Three, né? O Vucevic é um 5-5, você dificilmente vai conseguir botar um Big do lado dele,
O DeRozan é um 3-3, né? Ele não vai fazer 4, ele não vai criar para si, né? E o Zach LaVine, ou criar para os outros. E o Zach LaVine é um guard, um combo guard, dá para dizer, né? Que quica muito, né? Que é muito bom num contra um, que é muito atlético, muito bom em transição, mas não necessariamente vai trabalhar picks, né? E aí o ataque do Bulls, a tendência é que tenha mais um ano um pouco previsível, a não ser que pinte aqui um grande salto de qualidade dentro do elenco, um salto ofensivo de qualidade, né? Quem sabe o Zach LaVine se tornando, passando por um processo de guardialização maior sucesso do que foi até agora. Acho bem improvável, viu, Gibas, que a gente tenha esse tipo de crocância na temporada do Chicago Bulls. Agora, dito tudo isso, Gibas... Lucas, vale guardialização para um guard que não faz muitas coisas de guarda, a não ser pontuar, quicar a bola? Então, a guardialização do Devin Booker, por exemplo, deveria ser o auge para o Zach LaVine estudar. O Zach LaVine pode ter outras facetas no seu jogo, né? Por que não, né? Então, fica essa expectativa. E o Bulls tem a tendência a deixar a bola na mão dele, né? O Patrick Beverley, ele passou pouco tempo pelo Bulls, mas ele falou uma parada que meio que deu uma guinada nesse sentido. Ele falou, não, o Zach LaVine é o nosso cara, ele é o cara que tem que decidir as bolas, ele é o cara que tem que fazer as coisas, né? A gente tem que fluir através dele. Tô parafraseando o Patrick Beverley, que jamais usaria palavras tão belas como as dele, né? Mas não era uma coisa tão óbvia no Bulls, né? Porque fica meio minha vez, sua vez, esse Zach LaVine e DeRozan, né? Então talvez o Bulls precise ver, né, o que consegue do LaVine como um criador, né? Ver que tipo de evolução ele consegue fazer a essa altura da carreira. Não sei se é possível tanto assim, não sei se ele tem esse cacuete, né? Se ele tem essa qualidade, mas, cara, é um talento ofensivo gigantesco, né? Para ele já cria muito bem, já é um cara de 25 pontos por jogo. Agora, se ele conseguir fazer coisas a mais para o time, seria bem especial para esse Chicago Bulls. Tem que ter repetições, né, Gibas? Tem que jogar pique, tem que procurar os companheiros, tem que ter espaçamento para ele conseguir encontrar esses companheiros, né? E o Vucevic é um big que abre, né? Então, e faz pique muito bem, né? Então, dá para fazer pick and pop, pick and roll com o Vucevic. Falta, talvez, quem faça isso com ele, né? Eu lembro do época que o Elfrid Payton... Cara, o Elfrid Payton ficou muitos anos na NBA porque ele era muito bom fazendo isso, né? E ele não tinha a qualidade do LaVine para pontuar. Então, acho que pode existir alguma evolução do Zach LaVine. Quando a gente olha o elenco como um todo e pensa, quem é esse cara que pode dar uma nova dimensão ofensiva para os Chicago Bulls? Acho que não são esses defensores que eles estão assinando e draftando, viu, Gibas? Acho que tem que ser o Zach LaVine mesmo, porque o Vucevic não vai ser um cara diferente do que o que ele é, o DeRozan não vai ser um cara diferente do que ele foi a carreira inteira, né? Então fica essa expectativa, essa esperança de que o Zach LaVine pode dar esse passo extra, né? Esse passo a mais. Algo a acrescentar, Gibas? Porque queria tratar aqui do over-under, viu? Vamos de over-under. De fato, assim, a impressão que eu tenho é que não sei, o Bulls juntou um grupo de jogadores que não é que não combina, mas é que do jeito que eles jogam, fica assim, uma vez de cada, sabe? Ou a gente faz isso, ou a gente faz isso. E é bem pouco. Eu não sou um usuário de Tinder, Gibas, mas me parece que o Bulls encontrou um time pelo Tinder. Não entendi bem, assim. Tipo, com todo respeito aos casais que dão certo no Tinder, né? Okay. Mas você olha, dá match, porque você não tem tanta responsabilidade com esse match. Você dá um match. Ok. Só que seria melhor se fosse uma coisa curta, muitas vezes, sabe? Um lance, um ano, um tempo. No caso da NBA seria isso, né? Um ano é o tempo curto. Mas por um tempo, né? Que não necessariamente seja uma coisa durável. Não é uma coisa duradoura, não é um core para você ir montando ao redor. Não parece ser, né?
Então, me parece que o Bulls deu match e tá pagando para ver mesmo, não tendo dado tão certo, viu, Gibas, essa relação. Enfim, Gibas. Eu queria fazer um over-under diferente nesse momento, né? Não era um over-under de vitórias, era um over-under de troca de algum dos 3 principais jogadores do Bulls nessa temporada. 0.5. Ou seja, pelo menos um dos jogadores trocado é over, nenhum trocado é under. Você vai de over ou de under, Big Three do Bulls, um deles ser trocado. Nessa temporada. Vou de over. Vai de over? Acho que eles dão abandon ship. Acho que alguma coisa eles precisam fazer e não tem muito o que fazer se não for trocar um dos 3. Interessante. Eu vou no under. Acho que o Bulls é o time, a franquia que falta. Vou falar aqui, Gibbs, falta uma torcida jovem no Bulls, sabe? Alguém. Não é para. Assim, o que seria o equivalente a uma torcida jovem. Não tô pedindo aqui agressões, né? Nem trocas de mordidas ou supapos. Não, tá claro. Você não é desse. Não. Mas assim, uma cobrancinha, né, velho? Tipo, cara, é muita paciência, né? É muita paciência para uma franquia como o Chicago Bulls de ficar esse tempo todo nessas intermináveis reconstruções, que sequer são reconstruções, né? Nessas intermináveis tentativas de times que chegam a 40 vitórias, né? E aí você sai de um período com uma sequência de, sei lá, 20, 25 vitórias, 30 vitórias, 28 vitórias, como teve recente, e não tem nada para mostrar delas. Assim, não encontrou o seu franchise player nesse período em que não ganhava jogos. Cara, é duro. Então falta, assim, uma cobrancinha, sabe? Alguém que exige essa troca. Não quero mais ver esse Big Three, sabe? Não quero mais o Billy Donovan, sabe? Fora São Paulo do Bulls. Né? Não tem nas fileiras da arquibancada de Chicago alguém fazendo essa pressão. Então acho que eles vão ficar de Billy Donovan, acho que eles vão ficar com esse time e acho que eles vão macetar o over de vitórias com uma certa tranquilidade, viu, Gibbs? Porque 37 vitórias e meia para esse time é o básico, velho. Assim, é o que eles fazem. Sabe, 38, entre 38 e 42, entre 38 e 44, é bem suave apostar nisso, sabe? Então acho que o Cassinho meteu uma desconfiança de torcedor que pode levar a KTO à falência, viu, Gibas? Porque é over aqui, velho. Não vejo muito cenário para esse Bulls no under, a não ser que aconteça, né? Trocas, assim, não dá certo começo de temporada, ou alguém se machuca, né? Ou o time pede uma sequência de jogos, eles falam, a torcida jovem do Bulls age, né? Acorda, o gigante acordou, exige uma troca, e aí, sei lá, trocam os caras por picks do futuro. E não vem ninguém, e aí fica Kobe White e Pat Will evoluindo, sabe? Esse é o cenário que eu vejo para esse time não chegar em 38 vitórias, porque eu não vejo o outro. Você pensa diferente ou pensa igual, Gibas? Acho que, eu acreditando que vai haver uma troca, para dar menos de 37 vitórias, teria que ser uma troca de descapitalização, né? Teria que ser uma troca assim de, pô, tô deixando de competir esse ano, porque de fato, né, o que o Bulls faz é isso aí. Agora, tem um cenário, né, Lucas, que a gente tem falado aqui, né? Essas equipes que estão abaixo do Bulls aqui nas cotações, a gente gosta delas, né? Indiana Pacers, Orlando Magic. Uma evolução desses times, né, que eles comecem a vencer jogos, tende a dar uma bagunçadinha nesse tradicional time que vence 40 joguinhos, sabe? Não seria incomum. Agora, no meio disso, você vai ter a vitória do Washington Wizards, que tá ficando pelo caminho. Não sei muito bem o que vai ser o Hornets. Os times que estão em cima, talvez o Sixers pegue um pouco mais, então talvez chegue vitórias. O Knicks, não sei muito bem para onde vai. Então acho que esses 37 ainda estão seguros, sim. Não sou bem mal-humorado com o Bulls, mas eu sou até um pouco mal-humorado por isso também, sabe? Porque é um time de 37 vitórias. Talvez se fosse um time ali de 31 vitórias, mas com futuro, acho que seria um cenário mais propício. Mas tem bastante time aqui que eu acho que o Bulls vai ficar à frente ainda, né? A gente fez recentemente, acho que foi ontem, do Toronto Raptors. Não parece que o Toronto Raptors está com cara de que vai ficar muito melhor do que esse Bulls.
Já fez do Hornets, também não parece. Vai fazer de times que vão piorar, vão ficar derrotas pelo caminho também. Então, vou ficar no over aqui também, mas não vou seguro não, sabe, Lucas? Acho que esse Bulls tem um perigo aí de que as coisas podem ir para outra direção. Mas só isso faria, né? Que o time perdesse vitória suficiente, perdesse jogos suficiente para não chegar a 37. Mas estou contigo nessa, vou no over aqui. Vou no over bem cuidadoso, mas vou no over. Ok, um over de 39, 38, 39, né? Ontem de 38 é mesmo. Também acho. 38 e 42, né? Bem. Gibas, vou ler aqui o nome de todos os apoiadores que chegaram desde ontem. Mandei. Já li, porque ninguém apoiou o Café Belgrado desde ontem. Então, pelo amor de Deus, achei que você estava com delay, velho. cafébelgrado.com.br. Por favor, apoiem o Belgradão. Gibas, chegou a hora então da peça de entretenimento brasileira que representaria o Chicago Bulls. Eu não sei se eu falei o preço, né? 12,23, né? A partir de R$12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, cafébelgrado.com.br. É o caminho, R$12 apenas. Você desbloqueia todo o conteúdo de áudio, 23 apenas. Você vem para o melhor lugar do mundo. Gibas, ontem, por motivos diversos, né? Precisei ficar no trabalho mais tempo. E dei uma procurada no iFood, né? Dei uma fuçada no iFood. E muitas vezes o iFood, assim, eu abro o iFood na esperança de comer um pastel, né? Eu não sei se vocês aí, caros ouvintes, têm a mesma, né, necessidade por pastel que eu tenho. E não pode ser aquele pastel de forno, né? Não pode ser aquele pastel fit. Tem que ser aquele pastel porcão, né? Aquele pastel que vem com um guardanapo, 2 guardanapos em cima e os 2 ficam completamente cobertos de uma oleosidade, assim, que te deixam mais seguros, né? Você pensa assim, o óleo ficou todo no guardanapo. Esse é o pastel que eu gosto. Especialmente um pastelzinho de carne, né? Carne moída é o clássico, né? Um carne com queijo, um carne com ovo. Escapar muito disso, acho que pode até ser, né? Se você tiver num dia ousado, mas o dia a dia é esse, né? O básico é esse. E Gibas, fuçando, né? O aplicativo de comida, que eu falei o nome, infelizmente, mas como não patrocinou o Café Belgrado, peço que esqueçam, viu, o nome que eu falei, mas fuçando esse aplicativo de comida, não me deparei com nenhum pastel abaixo de R$23, que é o plano indicado aqui do Café Belgrado, viu, Gibas? Então, R$23, você vem, apoia o Café Belgrado, recebe todo o conteúdo de áudio do Belgradão e, além disso, entra no nosso grupo do Telegram, que é tranquilamente o lugar mais legal da história da humanidade, para você trocar uma ideia, para você, enfim, curtir a vida. É o Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. Gibas, nenhum pastel abaixo dos R$23, velho. Só pastel de 26, mas tá um pouco acima isso aí, mais né? frete. Eu já te mostrei. Você até desconfia de mim muitas vezes. Não, eu tenho que te mandar os prints, né? Eu acredito, mas nossa. O pastel... Aqui 10, aqui no Paraná como um todo, assim, 10, 11 estourando, você compra um desses aí que você gosta bem. No iFood? Desculpa, no aplicativo de comida é mais difícil. Porque na rua é mais tranquilo. Na rua eu acharia, sabe? Mas infelizmente eu não posso. Como eu faço com o Café Belgrado, que eu posso tô em casa, só boto no ouvido, tranquilo. Para achar o pastel da rua, eu teria que me deslocar, né? Não posso fazer isso do meu trabalho, por exemplo. Não, e tem outra coisa, né? Pô, aquele pastel, um pastel a menos que você come, no caso aí ter 2, né? Pô, te garanto que assim, pelo menos uma saúdezinha melhor num dia, né? 24 horas de saúde melhor. E muitas vezes que eu como um pastel, Gibas, no outro dia eu pago o preço, né? Assim, poucos minutos depois eu já fico com azia, mas no outro dia eu pago um preço, assim, preço pesado, dá pra dizer. Gibas, dito isso, a peça de entretenimento brasileira que lembra o Chicago Bulls, tens um nome? Tem um nome, Lucas, curiosamente tem um nome sim, já vou falar pra você qual é. Acho que o Chicago Bulls lembra um pouco aquela série da TV Globo que não tá mais transmitindo, né? Que é O Dentista Mascarado. Deve estar no Google Play.
O Não, peraí. Dentista Mascarado. Você não lembra do Dentista Não Mascarado? existe essa série, velho. Cara, não só existe, como envolveu, assim como o Chicago Bulls, gente de muito talento, tá? Muito talento. Para você ter uma ideia, né? O Dentista Mascarado tinha roteiro de Fernanda Young, cracaça, Que isso? e Alexandre Machado, né? Falecida Fernanda Young. E o Alexandre Machado, que pô, fez um monte de coisa clássica, né? Inclusive coisas que vão aparecer, não vou falar agora não, porque vão aparecer mais adiante aqui, né? As coisas que a gente Ok. adora, que muita gente adora. Na direção, José Alvarenga, né? Que também fez um monte de coisa muito clássica, muito boa. E no elenco, Lucas, simplesmente Marcela Diné, Thaís Araújo, Leandro Hassum, Diogo Vilela, entre Ok. outros. Lázaro Ramos estava nessa série como Que personagem isso? E que ele colateral, assim. conheceu a Não, Thaís? já é recente essa série, é de 2013. 2013. É. Não, mas o relacionamento deles acho que é mais antigo. Enfim, Pô, o Giovanna elenco. Eubank apareceu num episódio. Mas aí também. Assim, o elenco de gente talentosa, eu acho que dá pra dizer até com potencial de MVP numa boa run aqui. Tem gente que Ok. nessa lista que eu falei aqui, no time correto, tem potencial de MVP. É. Pô, Thaís Araújo certamente já deve ter beliscado em uma NBA. O Marcelo Adnet já viveu seu período aí, que foi né, Né? o cara mais hypado aí do humor nacional. E os caras entregaram uma peça, Lucas, que foi muito criticada, né? O Dentista Mascarado teve vida curta, recepção muito ruim da crítica. Entre 5 de abril e 21 de junho, Gibas. Mais ou menos o tamanho da run do Chicago Bulls com o Lonzo Ball. É isso. E assim, tem 12 episódios disponíveis ainda, né? Aí eu disse assim, você pode ir lá. Referências que tem na Wikipedia. O Dentista Mascarado se despede igualando o pior Ibope desde a estreia. Excelente. E assim, não é porque era bom demais as pessoas não entenderam, tá? Ok. Tá bom? Por exemplo, o que aconteceu, ou não sei se aconteceu, mas enfim, com Choque de Cultura, que tinha por que assim, ser um pouco confuso, só o Sim. fato de ter passado na Globo já era muito legal, assim, tipo, já é uma super história. É. Não. O Dentista Mascarado era da galera hypada da Globo, que tinha feito muita coisa de sucesso na Globo. E pô, não deu, assim, não é que não deu muito certo, é que não deu nada certo, nada certo. Então, tô Sei. fechado aí com o Chicago Bulls e o Dentista Mascarado, hein? Givas, eu vou por outro caminho. Tende a ser um pouquinho parecido, mas é um outro caminho. Sabe quando teve todo o bafafá da Fátima com o William Bonner? E aí ela vai sair do Jornal Nacional e vai ter o programa dela. Encontro com a Fátima, né? Me parece muito o Chicago Bulls Encontro com a Fátima, porque no começo do Encontro com a Fátima, poxa, a Fátima é a jornalista que trouxe o Penta para o Brasil, né? A jornalista que teve trigêmeos no Jornal Nacional. Então, assim, e era anos, né? A mulher do Jornal Nacional. Então, poxa, hypada, né? Não era magia pouca, né? Não é magia ruim, né? Não é magia, só magia top, né? Não tem nada Não é Mano xoxo, né? Henning, com todo respeito ao Mano Henning, não é Não, Mano Henning. era Fátima, pô. Fátima, uma das caras da Rede Globo, tranquilo. E o Chicago Bulls é uma das grandes caras da NBA, né? E aí ela vai pro programa da Fátima, vai pra Amanhã. E assim, no começo você tem aquela curiosidade, né? Você tem aquela curiosidade, você vai ver o que a Fátima tá aprontando. Mas aí passa um tempo e a gente fica meio. É só isso, Fátima, sabe? Você não sobreviveu ao hype. Tem os seus momentos, né? Lógico. Tem uma dunk do Lavine, tem um game winnerzinho do DeRozan, tem virada de ano, back-to-back game winner. Pô, vai ser falado, né? A Fátima, por exemplo, Gibas, teve uma insólita treta entre minha irmã e a Isis Valverde, né? Eu até fiquei pensando, cara, como é que eu nunca falei isso no Café Belgrado até hoje, né? Que tem uma treta da minha irmã no programa da Fátima com a Isis Valverde. Então, assim, tem isso na Fátima, né? Tem esse game winner do DeRozan, tem esse momento histórico. Mas, ao mesmo tempo, se você for bem honesto consigo mesmo, você não vai listar a Fátima como top 10 da TV aberta, né? Difícil. Não dá.
E aí, poxa, às vezes rolava um programa da Fátima com a Patrícia Poeta. Quando ela tirava férias, aí ficava encontro com a Fátima, e não tinha nem a Fátima, né? Isso é mais ou menos Ficava só encontro, né? Aí ficava encontro. Não, era encontro com a Fátima. Ficava... porque depois Então, mudou mas... só para encontro, né? porque aí ficou sem a Fátima, ficou só encontro. Mas mesmo ela de férias e ela não estando, ficava ainda o mesmo nome. É tipo o programa da Ana Maria Braga com outra pessoa apresentando. Então, assim, isso às vezes é, sei lá, o Bulls jogando sem o Zé Mas você não vai contar a treta da sua irmã com a Isis Valverde? Porque você falou que... Pô, nunca contei isso. E você continuou sem contar? Você vai guardar essa informação? Cara, a minha irmã, ela era de um projeto, de um perfil, que eu não lembro bem o nome agora, tá? Mas era, eu acho que era Biscates alguma coisa, que era uma página feminista, mas era alguma coisa Biscates. E na época a Isis Valverde... Social Club? Era, exatamente isso, acho que é isso. E na época a Isis Valverde era ela fazia uma personagem que as pessoas tinham a tendência a associar com biscate, sabe? Mas no sentido assim, o Biscate Social Clube, eles usavam a palavra biscate para um empoderamento. Valorosamente, né? Isso, né? E aí foi por isso que chamaram a minha irmã, né? Para falar de como era isso, né? Foi um período, assim, o feminismo não tinha não era tão mainstream, né? Tava ainda muita coisa, as pessoas estavam digerindo ainda, né? Hoje ainda tem muita gente digerindo, mas na época muito mais ainda, né? E a minha irmã estava em Minas na época, estava numa viagem a trabalho, e a Globo entrou em contato, ela achou que era uma piada de alguém, a Globo entrou em contato e falou, não, vem o programa da Fátima, e a gente te traz de viagem, te traz para o Projac, não sei o que, te hospeda e beleza, minha irmã, tá bom. E a minha irmã leva esporro até hoje da minha mãe, porque ela tava com um look muito simples, né? A Globo não forneceu o figurino, mas enfim, acontece, minha irmã não tava preparada, você não saiu, viajou pensando que ia pra Globo, né? E aí tem momentos tensos, viu, Gibas, da minha irmã com a Isis Valverde, né? Dá pra dizer assim que o santo não bateu e que elas se desentenderam, assim, em alguns momentos. Caramba! E a gente tem que odiar a Isis Valverde só pra saber. Não, cara, era outro momento, sabe, Gibas? Era outro momento. Eu tenho certeza que a Isis Valverde aprendeu muito nesse dia. E tem, assim, histórias maravilhosas que minha irmã, quando ela queria falar, ela ficava, cara, sem noção, né? Ela ficava, Fátima, sabe, no microfone, pedindo pra falar, né? E a gente, de vez em quando, a gente faz essa piada com ela, né? Porque assim, você tá na Globo, dificilmente você pode escolher a hora que você quer falar, né? Você pode fazer isso num podcast, né? Muitas vezes eu interrompo você, Guilherme. Mas ela metia o interrompimento na Fátima, né? Eu achava muito, muito legal isso. Mas enfim, Gibas, me parece um pouco o Chicago Bulls. Ótimos momentos, como tretas da minha irmã com a Isis Valverde, mas ainda assim não é um dos favoritos da casa, sabe? Não é um time que vai marcar. O programa da Fátima talvez até marque um pouco mais do que essa sequência do Bulls, né? Questão. Quem é o Túlio Gadelha do Bulls? Túlio Gadelha do Bulls. Túlio Gadelha, acho que muita gente pode ter essa dúvida real, né? Por quem é o Túlio Gadelha sem ser o do Bulls, né? O Túlio Gadelha mesmo, né? É o marido da Fátima, né? É o novo marido da Fátima. Então, não sei qual é o status civil, mas assim, apareceu como uma grande novidade, né? Bem cool, assim, né? Um cara jovial, bonitão. Sim. Então valeu assim como um empoderamento, assim. Só que o tempo foi mostrando ele um pouco cringe, né? E aí, cara, pode ser o próprio Billy Donovan, viu, Gibas? Nos últimos anos, ele ficou famoso por fazer alegorias entre BBB e política, né? Então, a grande... E virou um político também, né? Virou um político. No final das contas, virou um político, é verdade. Quando ele eleito? Ele, acho que ele é deputado atual ainda. Não sei se ele perdeu a última, não sei como é que tá isso. Daqui a pouco eu trago essa informação, né? Mas me lembro, assim, que ele era o namorado da Fátima. Ele não tinha nome. Era o namorado da Fátima. E com o tempo ele ficou muito famoso aí por fazer análises políticas de Twitter
pouco polêmica, sabe? Mas, enfim. Gibas, ó, o jurista e professor compartilham um vídeo em seu perfil para desmentir boatos de que teriam terminado em algum momento. Não, tão firme, peraí. E ele é deputado, sim. Deputado filiado à rede. Okay. Do deputado federal para o Pernambuco. Não é mais do PDT? Não, saiu. Ok. Pode trocar de partido, mas Fátima fica. Jamais. É isso, Gibas. Cara, é o Biridanova. Biridanova tem até assim um cabelo aesthetic, né? Pra comparar do lugar dele. E provavelmente vai ter um final infeliz, diferente do lugar dele e Fátima, né? Provavelmente vai ter um rompimento em breve. Gibas, destaque final? Porque eu tenho, hein? Eu tenho um destaque final que eu tenho preciso compartilhar imediatamente. Peço então compartilha imediatamente. Que jogaço Liberty Mystics, viu? Então, se você não esse jogo, hein, velho? Se você não foi pego ainda pelo mosquitinho dos playoffs da WNBA, dê uma chance, hein? Ande aí sem camisa, vá para perto de uma lâmpada e deixe o mosquitinho da WNBA chupar um pouco do seu sangue, né? Não vou falar de Marcus Bryant nesse momento. Mas deixe-se ser contagiado pelo mosquitinho da WNBA, porque, cara, os playoffs estão no nível, assim, impressionante. E jogo do Liberty, você garante que você vai ver a Ionesco e a Brianna Stewart e a Jonquel Jones, então, assim, são absurdas, viu? São absurdas, talento inacreditável pro basquetebola. É isso. Macetem aí um WNBzinha. E Gibas, peço que você coloque aí nos seus destaques finais um pouquinho de Belém do Pará, viu? O Liberty venceu na prorrogação, o Mystics no jogaço, e tá na semifinal de semifinal mesmo, né, geral. Então, fiquem atentos aí com os playoffs, tem passado bastante jogo, tem jogo que não passa, mas tem como ver, né? E o Suns da W, Gibas, ele é o segundo com mais chance de pegar a Caitlin Clark, viu? Mas será que ela vai para esse draft? Porque eu fico pensando... Não é o último ano dela? Cara, não sei se tem aquele lance do ano do Covid, se pula, né? 5 anos, sei lá. Assim, ela tá nos mocks, né? Ela, Camila Cardoso, estão tudo nesse mock aí. Essa classe tende a ser bem alto nível. Pô, será que eu vou ter que torcer para os Suns da W, velho? Vai ser legal essa parceria nossa aí, juntos aí. Porque estarei com o Caitlin para onde for, ter anunciado isso aqui. Lucas, outra informação de basquete feminino, foi confirmada finalmente a AmeriCup no Brasil, sim, mas não no Rio, como a própria FIBA havia anunciado, mas em Belém do Pará. Vai ser lá não é a AmeriCup, desculpa, o Pré-Olímpico Mundial. Pré-Olímpico Mundial, de lá o Brasil pode sair classificado para a Olimpíada, precisa vencer um dos 3 jogos, nesse nível que é pré-olímpico mundial. As melhores equipes do mundo estarão distribuídas em 4 pré-olímpicos, e a gente vai estar muito, muito ansioso. Não é 4, são 4 sim. A gente está muito ansioso para conquistar essa vaga. O Brasil vem com uma geração bem legal do basquete feminino. Passam 3 das 4, né, para a Olimpíada. Isso. Então, passando 3 de 4, a gente espera que com uma vitória só já dê, e o Brasil vai ter 3 chances jogando em seus domínios, né? E, pô, pelo amor de Deus, vai dar certo. Lucas, outro ponto eu queria dizer aqui para os nossos ouvintes, o seguinte: nós estamos gravando preview de todas as equipes, né? A gente vai ter 30 previews, e de certa maneira, Lucas, vou lançar aqui uma conversa de bastidores para a população entender, né? Okay. A gente tem monitorado as audiências, tanto no YouTube, tanto no feed mesmo, né? No seu agregador favorito, tanto na Aurelo. E é o seguinte: as equipes que tiverem mais audiência, evidentemente, o Café Belgrado vai... Claro, o Café Belgrado vai sempre falar dos 30 times da NBA, não existe isso. Mas de certa maneira, um feedback pra gente, né? De qual a fanbase tá mais antenada aí nas produções do Café Belgrado. Claro que todo mundo... Assim, a gente tem a ampla maioria nossa, ouve todos. É bem legal isso mesmo, todo mundo volta para todos os episódios. Mas a gente sabe que alguns times têm um pouco mais de repercussão, penetração, circula melhor, vem gente que não conhece o Café Belgrado. Lucas, eu tenho uma parcialzinha aqui que eu fiz um levantamento. Posso lançar aqui para deixar a galera
de repente mais competitiva, de repente Quer mandar criar aí nos rivalidade? grupos. Rivalidade entre Ah, amigos? de repente, pessoas que torcem para o time, tá em grupos desses times, pode até mandar o link, né, para falar, ó, produção aí sobre o nosso time, dá uma moral lá, tal. E sim, quanto mais atento a gente vai ficar, mais conteúdo específico a gente vai tentar trazer, porque isso pra gente importa também. A gente não faz tudo por audiência, mas a gente quer você feliz também, né? A gente quer um sinal. Então, Lucas, no momento, claro que a gente tem que ignorar um pouco a questão do tempo, porque claro que os episódios que chegam primeiro têm audiência maior do que os recentes. Mas olha só, Detroit Pistons em situação de barril absoluto. Assim, é Cícero inacreditável. Mello. Ô, Cícero, É você não tá espalhando o link, inacreditável Cícero? como a fanbase do Detroit Pistons nos odeia. Ô, galera do Pistons, pelo amor de Deus, faz circular esse episódio aí pra gente. Lucas, quem tá muito pouco asteric também, Charlotte Hornets e Utah Jazz. Não tá bonito não, viu? Se você aí é torcedor de uma dessas franquias e puder avisar a galera aí, ó, vamos ouvir lá o episódio. Agora, quem tá brilhando, Lucas? Franquias texanas, viu? Lá. San Antonio Spurs e Houston Rockets estão brilhantes, vamos dizer assim. Estão voando no Belgradão. O povo quer ouvir você falando do Spurs, hein, Lucas? Curioso esse movimento da população querendo que Lucas fale sobre o Spurs. Os hora outros, boa assim, de falar ainda, hein? os outros ainda estamos analisando, né? Essa semana a gente lançou Pacers e Raptors. Então, ainda não deu tempo, mas assim, uma boa recepção do Raptors, viu? Os primeiros dias do Raptors, o primeiro dia, né? Não deu nem 24 horas ainda. Achei bem acima de boa parte dos episódios aqui. Então, assim a gente vai conhecendo um pouco melhor da nossa fanbase, né? Por exemplo, cadê o povo de Detroit, velho? Dá uma força aí. Você torce pro Pistons, tá num grupo de O Adriano Pistons? Albuquerque, o que aconteceu, velho? Pô, se você torce pro Focado Pistons, no... manda aí no MMA? WhatsApp do Pistons Brasil, avisa os perfis aí, dá essa moral pro Belgradão, pô, porque é difícil achar podcast que faz um trabalho inteiro sobre o seu time, a não ser que seja o podcast do próprio time, né? Então, fica o convite para você divulgar aí nas fanbases que vocês conhecem, né? Então, é esse meu toque de brother. E um abraço especial nos torcedores de Houston Spurs que estão colando com o Belgradão, viu? Muito obrigado pela sua força. Curioso, Lucas, pro caminho que isso vai. O Chicago Bulls, por exemplo, tem nenhuma ideia, assim. Será que tem muito torcedor do Bulls? Tem pouco? Tem muito, porque isso. Mas será que entre a nossa base? Essa é a minha questão, né? Entre a nossa base? Vamos ver. Você vai ver. Gibas, tem mais um destaque final, hein? Um pós-destaque final. Um PDF, por assim dizer. Excelente. Seguinte, quinta-feira, se acostume, hein? Quinta-feira, dia de live do Belgradão. E essa live vem com tudo. Vou dizer essa palavra aqui. Uma live que vem com tudo, porque a gente vai tratar de tema crocante, a gente vai falar, vai ter lista, vai ter ranqueamento, eu diria assim. Vai ter tier, vamos separar em tiers, né? Uma novidade aí do YouTube. Se você não ouviu a live da quinta passada, fica o convite, é uma live assim que quem escuta o podcast do Café Belgrado certamente vai gostar do conteúdo, porque tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, né? E dura 2 horas, né? Então tem tempo de sobra aí para você ouvir sobre o seu time, as melhores histórias da temporada 23-24. E o episódio de amanhã, daqui a pouquinho, né? Hoje deve ir o thumb pro ar. A gente vai falar dos melhores trios da NBA, né? Aliás, dos melhores trios não. De todos os trios da NBA, né? De todos os times da NBA. A gente vai achar um lugarzinho ali para colocar, né? Para ranquear essa galera. Gibas, estou ansioso, porque assim, um trio não significa tudo, né? Um trio não às vezes até nem dá para você botar, por exemplo, vôlei de praia, só pode 2, né? Então, assim, o trio às vezes tem até aquele estigma, né? Porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Nesse caso da NBA, talvez o trio não conte tudo, mas ele dá um bom esqueleto, né? Para esse time, para aquele time dentro do padrão da NBA. Hoje, no episódio de hoje, a gente tratou de um time que tem um trio muito claro, né? 3 jogadores recebendo um grande salário, 3 jogadores recebendo grande atenção, grande parte dos arremessos, mas ainda assim pode não ser o suficiente, né? Então esse é um caso clássico de um trio em que
pode ser hypado, mas não trazer tantas vitórias, né? Mas de maneira geral, o Big Three, né? Já tem muitos anos, é um grande termômetro da NBA, e a gente vai falar sobre isso na live de amanhã, live de quinta, viu? Uma livezinha de quinta. Na categoria, pô, vem com o Belgradão, né? Você não vai se arrepender, e se você se arrepender, por favor, não conte pra ninguém que você se arrependeu. Pelo contrário, encaminhe para todos os seus inimigos. É isso, valeu. Espalhem por aí que ouvem o Belgradão, hein? Você ajuda todos, mas principalmente a gente.